olha, é mão grande. Por mais que existam explicações técnicas para isso, o que aconteceu foi a tomada na mão grande, né? De um dinheiro que não é dos Estados Unidos, é um dinheiro da Rússia. Ou seja, um país, por exemplo, um país ele pode acumular reservas cambiais, tá? Como o Brasil ele acumula, e ele vai manter esse dinheiro fora do país, ou seja, em bancos estrangeiros, para fins de quê? Com a finalidade de usar para importação, como, por exemplo, a Venezuela usaria os dólares que foram roubados dela para comprar comida e comprar remédio, né? Na medida que os americanos eles são os donos do sistema de pagamento internacional, de compensação financeira, que é o SWIFT, e eles também criaram, a partir de 2013, toda uma jurisprudência sobre o dólar que afeta diretamente qualquer pessoa ou país, ou CNPJ, ou CPF, que seja contra os interesses americanos. Então, se você tem um dólar no seu bolso, você está sujeito às leis americanas, inclusive. Então, eles criaram essa jurisprudência e tem o SWIFT, que é esse sistema de compensação internacional. Quando você anula, você desliga um país desse sistema, esse país não pode fazer mais nenhuma operação em dólar. Isso significa que os dólares que a Rússia tem, ou que a Venezuela tem, por exemplo, não pode ser aceito por lugar nenhum, porque não tem como... Está fora do game, né? Por isso que a Venezuela passa por uma crise humanitária, porque ela tem muitos dólares no exterior, nos seus fundos soberanos, eles não podem usar esse dinheiro para comprar remédio e comida. Por isso que a Venezuela passa por essa situação. E o caso da Venezuela é igual ao da Rússia nesse aspecto, por quê? Porque os dólares foram congelados, ou seja, as autoridades russas não têm acesso a esse dinheiro, ou seja, é tomar na mão grande mesmo. Isso é o que eu chamo de um crime vil, né? É um crime de guerra letal, porque os americanos eles têm uma poderosa vantagem competitiva em termos de guerra no mundo, porque eles são os donos do principal meio de pagamento internacional, que é o SWIFT, e a moeda de referência internacional. Essa é a principal arma de destruição em massa que os americanos têm em suas mãos hoje, né? E a Rússia vai resistir a isso, Gisele? Só para emendar, eu queria ter feito a pergunta, me enrolei um pouco aqui. A Rússia tem capacidade de resistir? Porque hoje eu vi um debate entre o Elias Jabbour e a Mônica de Bolle, né, nas redes sociais, em que a Mônica estava assim, olha, a Rússia não vai conseguir, porque é muita pressão em cima, isso aí desmonta os bancos russos. Mas eu estou traduzindo bem mal o que ela falou, tá? Mas enfim, ela estava mais assim, na linha de que é uma pressão que a Rússia não vai aguentar. E o Elias Jabbour, né, professor, trouxe uma outra visão. A Rússia aguenta? A Rússia está preparada? Algum país consegue aguentar uma pressão dessa? E a Rússia pode ir mais para o lado da China? É isso que vai acontecer? A Gisele quer falar alguma coisa, Gisele? Não, eu ia perguntar qual é o efeito prático disso, né? Da mão grande dos Estados Unidos. O que acontece com a economia no dia a dia da Rússia? É boa. Não, mas o que acontece é o que, vamos pegar um termo técnico, o país pode passar, o caso da Rússia até um pouco menos, porque a Rússia já está se preparando há muito tempo para isso, né? É impossível que a Rússia se meter numa aventura militar dessa sem se preparar por anos, há muito tempo para isso, né? Então a Rússia foi diminuindo o seu portfólio em dólares ao longo dos últimos anos, né? E comprando ouro, por exemplo. O que não significa que ela não tenha significativos valores em dólar depositado em bancos estrangeiros. O efeito prático disso seria uma crise cambial, ou seja, uma desvalorização massiva da taxa do rublo, que é a moeda russa. E só que hoje os russos já aumentaram a taxa de juros, duplicaram a taxa de juros, e o rublo voltou ao normal. Mas, de qualquer forma, a Rússia vai perder no curto prazo a capacidade de importação, né? Então, esse é um problema muito sério, porque ela precisa de dólar. Por um outro lado, eu acho que a Rússia resiste por conta da diversificação do portfólio externo dela, que não é só dólar, é ouro, é euro, é outras... yuan, é outras formas de intercâmbio, né, monetário. O que acontece, do ponto de vista geopolítico, é a questão da professora Mônica de Bolle, que ela ficou muito no econômico, né? E, na minha opinião, a economia explica muito pouco nessas horas, né? Sabe? O que explica mesmo é a política. Então, o que vai acontecer a partir de agora? Primeiro que eu acho que é uma guerra contra a ordem liberal existente. Eu acho que a Rússia ela já chegou num ponto da guerra em que a guerra não é mais de ocupação da Ucrânia ou não, é de defesa, não somente de defesa dos seus interesses, mas é uma guerra aberta contra a ordem liberal estabelecida após 1945 e aprofundada após 1991, ou seja, uma guerra que marca a época, né?
E acredito que a tendência, a partir dessas sanções sendo implementadas, é a criação da União Eurásica de fora para dentro, ou seja, a Rússia ela vai se transformando em um território, em parte do território econômico chinês, né? Na medida em que seus gasodutos, a maioria deles, os últimos construídos, já estão em direção à China, e também o fato de a Rússia e a China já estarem discutindo desde o ano passado um sistema de pagamento internacional próprio deles, né? Acho que esse é um ponto interessante, né? E, aliás, eu ia falar exatamente disso agora, né? A saída da Rússia do SWIFT, a expulsão dela do SWIFT, ela levou a uma disparada das ações desse sistema financeiro chinês, de compensação chinesa, que tem sido criado ao longo do tempo, o que significa que pode acelerar a tendência de desdolarização da economia internacional. Vai demorar muito tempo, mas essa tendência se acelera a partir de agora, eu acho.